O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, você que participa conosco através das mídias sociais desta celebração eucarística, a nossa paróquia, Cristo Luz dos Povos, você de outra paróquia, outra região, a comunidade São Bento, que prepara-se através da novena para celebrar a sua festa no próximo sábado, dia 11. Todos nós, povo de Deus. 14º domingo do tempo comum, e a palavra de Deus vem ao nosso encontro para nos orientar, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos iluminar, para nos conduzir sempre ao encontro com a esperança. E olhando também para a vida de São Bento, um homem que vive segundo o Evangelho, um homem que vive segundo a palavra de Deus, viveu lá no século V, século VI da era cristã, viveu lá no mosteiro, deixou a vida, os bens, as riquezas, para escolher a verdadeira riqueza que a traça não corrói, que é estar com o Senhor. Também nos ensina, nesses tempos de dificuldades, nesses tempos de desesperança na condição humana, nesses tempos de incerteza, nesses tempos de tantos problemas sociais, nós então aprendemos com São Bento a sermos esperançosos. Porque em quem nós temos esperança, não falha, garante-nos a certeza da confiabilidade, que é o Senhor. E nós, a igreja, mesmo num tempo de afastamento social, e é assim que devemos proceder, da melhor maneira possível, nós então temos uma missão especial, de sermos hoje profeta para aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. São Bento foi profeta naquele tempo para aqueles que estavam mais próximos dele. Para aqueles que estavam mais próximos dele, mesmo lá no mosteiro. Para aqueles que estavam mais intimamente com ele. E é preciso que nós
nesse tempo de pandemia, nos perguntemos: como é que nós estamos sendo sinais do amor de Deus para aquelas pessoas que estão mais próximas de nós? Lá na nossa família, lá no nosso trabalho, mesmo distantes fisicamente, como é que nós estamos realmente sendo sinais do amor de Deus para os outros? E assim, a palavra de Deus vem ao nosso encontro. A palavra de Deus vem para nos orientar. Na primeira leitura do profeta Zacarias, nós então deparamos com a verdadeira esperança. De que rei ele fala? De Jesus Cristo. E convoca a Jerusalém a jubilar, a alegrar-se, porque a ela vai chegar um rei, que é o rei da paz, mas é o rei universal. É o rei que vai trazer para o mundo a paz e a salvação, que vai trazer a redenção e vai governar o mundo em todos os tempos, que vai governar o mundo em todos os séculos, que é o próprio Jesus Cristo. E nós entendemos que este rei que o profeta fala é o próprio Jesus Cristo, que vai construir aqui um reinado eterno, um reinado que nada destrói, porque não é um reino construído pelas mãos simplesmente humanas. É um reino que se constrói através da condição divina, a força divina. E nós, a igreja, devemos ser também, e somos chamados a ser sinais desse reino. Para que assim, nesse tempo de dificuldades, nós possamos calmar o espírito, calmar o nosso ser e ajudar as pessoas a encontrar a esperança nesse rei que é simples, que como os reis daquele tempo, não entra em Jerusalém num cavalo de luxo, forte, bem equipado, mas sim num potro, num jumentinho, filho de jumenta, um animal que não tinha valor nenhum na época, desvalorizado plenamente, um animal que não tinha significado social para os poderosos. E é este animal que o Filho de Deus escolhe para entrar lá em Jerusalém, como celebramos no domingo de Ramos, a entrada triunfante do Rei Universal em Jerusalém e que vai morrer para salvar a humanidade. E olhando para a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, é interessante que a gente olha e observa também como é que está a nossa dimensão espiritual. É preciso que nós deixemos-nos com que o Espírito fale mais alto em nosso ser, em sintonia com o Espírito de Deus, vivificador. Porque a carne quer opor-se ao Espírito. A carne, ou as vontades carnais, ou aquele desejo de praticar o mal que brota dentro de nós, onde se encontra ainda a raiz, o sinal do pecado, que ficou em nós, mesmo depois de batizados, nós então devemos sufragar esta força da carne com a força do Espírito de Deus, em sintonia com o nosso espírito, que é o corpo glorioso que está em cada um de nós. E só vamos conseguir isso se nós realmente abrirmos a graça. Como diz São Paulo num outro texto, somente a graça vai sufragando a nossa ainda natureza fragilizada, marcada pelo resto do pecado. Salvos pela paixão, morte e ressurreição do Senhor, batizados, ficamos livres do pecado original, que cortava a nossa comunhão com o Senhor, mas agora resta em nós ainda aquele sinalzinho do pecado, que devemos
ir eliminando com a força do Espírito de Deus, em sintonia com o nosso espírito, para que assim, aquilo que é visível em nós, que é a dimensão corporal, a carne, seja mais forte, para que aquilo que vem do Espírito, que é a nossa vida espiritual, seja manifestado nas ações carnais, nas ações corporais, em nossos gestos diários. Isso só acontece na medida em que a graça de Deus vai trabalhando o nosso ser. Não há outra forma, como diz São Paulo aos Romanos e a nós hoje. Mas em meio às nossas fraquezas, às nossas limitações, nós então devemos procurar o Senhor. Ele é o alívio dos nossos fardos, dos nossos pesos. Vinde a mim vós todos que estão fatigados, sob o peso da cruz de cada dia, eu vos aliviarei e vos darei descanso. Porque o Senhor Jesus, no Evangelho de hoje, depois que ele é rejeitado pelos seus e faz críticas ferrenhas àqueles que o rejeitam, ele agora eleva os pequenos, os fracos, os humildes. E quem são os pequenos, os fracos e os humildes? São aqueles e aquelas que alimentam, esforçam, para que a partir de dentro de si brota então a humildade, a simplicidade, a compaixão, a misericórdia, o perdão, que é capaz de reconhecer suas misérias e buscar no Senhor. E através da sabedoria do Senhor, essa sabedoria também é revelada aos fracos, aos pequenos, aos que de repente a condição do mundo espera pouco. Deus então fala através dos fracos, dos pequenos, dos frágeis, e nos convoca o próprio Senhor para ir até Ele, porque Ele é aquele que nos acolhe, nos fortalece, nos potencializa, nos ajuda realmente a caminhar sob a vossa graça e ser no mundo do nosso interior, no mundo também do nosso exterior, sinais desse amor de Deus revelado lá na cruz a cada um de nós e nos dado e dando-nos a salvação como promessa do Pai desde o pecado original. Portanto, caros irmãos e irmãs, que nós possamos nesse tempo de grandes dificuldades ser para o mundo sinais da esperança, sinais do amor de Deus, sinais realmente de que o Senhor caminha com a gente e nele depositar nossa esperança, sem deixar de fazer a nossa parte, sem deixar de fazer aquilo que é de responsabilidade nossa e sempre colocarmos-nos à disposição do Senhor para levar a sua mensagem a todos e sempre também em nossas orações pedir a sua graça, sua intervenção para que possamos superar entre todos os males esse mal da pandemia do novo coronavírus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.